Olá, estamos começando mais um Pautando o Esporte, novo espaço do esporte local na JF TV Câmara e nesses dias dando a prioridade e ênfase à Copa do Mundo, Mundial de Futebol na Rússia, é claro, a expectativa pelo rendimento da seleção brasileira. Entre os convidados de hoje vamos apresentar o Marcelo de Oliveira Mata, que é graduado em Educação Física na Universidade Federal de Juiz de Fora, mestre em Treinamento Esportivo na Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Ciência do Desporto na Universidade do Porto, em Portugal, e, entre outras atividades, coordenador do projeto de extensão de futebol da universidade, também com experiências no futebol profissional, sendo preparador físico do Tupi e do Manchester, né, que foi um time que juntou em uma oportunidade os 3 clubes da cidade ligados ao futebol profissional. Marcelo Mata, como que está vendo aí a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia? Obrigado pela presença. Como vai, Ivan? Obrigado aí pelo convite, uma saudação ao convidado. A gente tem acompanhado a preparação da seleção brasileira. Acho que essa preparação começou, na verdade, há 2 anos, aproveitando o tempo disponível nas convocações para as eliminatórias, para os jogos amistosos, já que atualmente as seleções mundiais têm pouco tempo para preparação, como era na década de 70, que os treinadores tinham 45 dias, 50 dias para treinar as equipes. Um pouco de esconde-esconde, né? O Tite libera apenas 30 minutos para preparação, para a imprensa, né? Para a imprensa filmar, fazer o seu trabalho, depois ele esconde o trabalho. E não acho errado, não. Acho que hoje você tem que esconder mesmo algumas armas que você vai preparar para a sua equipe. É verdade. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar um dia de treinos, né? Lá na Granja Comaria, em Teresópolis, e realmente começa a atividade, marcada, por exemplo, o dia que a gente estava lá, esse especificamente às 16 horas, aí eles liberam, né, a movimentação dos repórteres cinematográficos no início, no aquecimento, depois pedem para não filmar mais, e naquele dia específico era o aniversário do Tite, e aí foi combinado, né, da assessoria com os profissionais de imprensa, se os jogadores fossem até os torcedores, aquele dia o treino era liberado, e aí novamente a imprensa teria acesso. E na verdade, né, até fica aquela curiosidade quando não mostra a imagem, mas pelo menos nessa sexta-feira específica, que foi o último dia, não teve nada demais o treino, né, mas os treinadores, a comissão técnica, todos têm os seus motivos, né, para não permitir a imagem específica. Outro convidado nosso também, nesse Pautando o Esporte, com foco na Copa do Mundo, é o preparador físico Luiz Augusto Alvim Alves, formado em Educação Física no Rio de Janeiro, começou no futebol em 2003, na Estácio de Sá, na 2ª divisão do Campeonato do Rio de Janeiro, passou pela base do Flamengo e tem experiências, né, muitos anos ligados, dedicados ao Tupi Futebol Clube, com passagens também pelo Sampaio Corrêa, pelo Bragantino, pelo Goiás. Luiz Augusto, obrigado pela presença. A gente aproveita para perguntar aquela preocupação do torcedor, né, que talvez não seja só do torcedor da seleção brasileira. É final de temporada na Europa, né? A gente teve o último episódio com participação de brasileiros, a final da Copa dos Campeões. Como que a turma, né, não só um preparador, é uma grande equipe, como conseguir administrar isso, tentar o que os preparadores trabalham como um grupo homogêneo até o Mundial? Com certeza. Primeiramente, obrigado pelo convite, Ivan. Prazer estar participando ao lado do mestre aqui. E realmente, essa questão do entrosamento, né, do grupo estar homogêneo, isso faz toda a diferença. Aí, apesar de, lá na Europa, né, eles já estarem em final de temporada, tem a questão também do ritmo de competição, né, do momento do jogador atual, e acredito que para a Copa do Mundo isso faz toda a diferença. O jogador está num ritmo bom de competição e a maioria dos atletas ali está com esse ritmo, né, exceção da nossa estrela, o Neymar, mas conseguimos aí um tempo hábil de recuperação para ele. Então, a maioria dos atletas está num momento importante nos seus clubes, né?
questão emocional também, da confiança, de estar jogando titular e conquistando títulos. Isso é importante, ter um grupo vencedor num momento de Copa do Mundo. Tá certo. Então, foi a apresentação dos nossos convidados, preparador físico Luiz Augusto Alvim Alves, que até pouco tempo, né, estava no Tupi Futebol Clube, e também o professor Marcelo Mata. Está aí, então, a apresentação dos nossos convidados, Marcelo Mata e Luiz Augusto Alvim Alves, comentando aí esses bastidores da preparação da seleção brasileira. E o professor Marcelo Mata, né, doutorado em futebol, a gente tem uma curiosidade de saber sobre tática, né? A gente tem algumas referências de seleções que foram marcadas, ficaram caracterizadas por mudanças táticas, né? O famoso carrossel holandês, a Dinamarca, equipes que eventualmente não chegaram nem a conquistar o título, mas ficaram marcadas. Há alguma expectativa nessa Copa, pelo que o professor vem acompanhando, de alguma surpresa? Ou é difícil ter alguma novidade assim, pelo que a gente tem acompanhado e pelos estudos, né? Porque o professor Marcelo Mata concilia até a teoria com a prática, até pelo projeto que ele tem na Universidade Federal de Juiz de Fora. Olha, eu não posso afirmar que não haverá nenhuma inovação no futuro, porque eu lembro de uma leitura quando surgiu o WM, né, o propositor, o Chapman propôs isso, ele acreditou que o WM seria eterno no futebol, né? Engano, porque esse esporte vem evoluindo ao longo do tempo. E alguns momentos foram marcados. Você falou aí da Holanda, eu acho que a seleção brasileira também, de 82, foi uma marca. Então alguma coisa vai acontecer, talvez possa não ser na Copa do Mundo, mas em função do que acontecer na Copa do Mundo, os treinadores podem procurar novos antídotos para anular uma maneira de jogar no ataque, uma maneira de jogar na defesa, e esse resultado sair depois. Hoje, com a globalização, todas as equipes se conhecem, os jogadores se conhecem por jogarem num campeonato de altíssimo nível, que é a Champions League, eles já se conhecem. E algo novo, eu tenho lá minhas dúvidas se vai acontecer nessa Copa do Mundo, mas acredito que o futebol vai continuar evoluindo. Tem gente que gosta de colocar em números, tem gente que acha que não existe mais, né? Falar que é 4-4-2, 4-1, 4-1. Se tivesse que definir talvez um desenho para a seleção brasileira, você colocaria em números ou prefere definir de outra forma? Como que é o esquema do treinador Tite, pelo que foi aplicado até nas eliminatórias em amistosos? Eu conceituo tática da seguinte maneira: gestão de espaço. Tá? Ou seja, você tem um espaço delimitado, onde você vai ter que gerir no ataque, quando você estiver com posse de bola, você vai ter que gerir aquele espaço. Quando você não tem a posse de bola, você vai ter que gerir aquele espaço nas transições ofensivas e defensivas, e você vai ter que gerir o espaço nas bolas paradas, que atualmente são definidoras no jogo. E o início dessa gestão de espaço é essa estrutura, que hoje a nomenclatura utilizada é estrutura, uma estrutura onde você posiciona uns jogadores de uma maneira fixa, a gente sabe que não é fixo, é onde você vai jogar no ataque de uma maneira, você vai jogar na defesa de uma maneira, né? Então, por exemplo, o Brasil, acredito que ele vai jogar num 4-1-4-1. Isso é muito simples, porque se o Neymar abrir para a esquerda e não sei quem vai jogar na direita, se vai ser Felipe Coutinho ou William, você já passa para um 4-3-3. Se você adianta já o Marcelo, que está jogando muito mais de meia às vezes do que lateral, e você segura o Casimiro e avança o Danilo, você já passa para quase um 3-4-3. E você acha que na seleção brasileira, né, nesses jogos, principalmente daquela campanha que o Tite vitória em cima de vitória, a gente lembra que com o Dunga o Brasil não estava nem na faixa de classificação para a Copa do Mundo. Você acha que essas variações durante o jogo têm sido feitas? O Brasil tem conseguido mudar de maneira rápida, né? Muita gente falou também numa situação do falso 9, né? Tem umas expressões que surgem e de repente, é o falso 9, é o falso 9. Você acha que essas mudanças durante o jogo têm sido bem feitas? É interessante isso. Só para o falso 9.
Hoje, como a primeira linha está avançando, o goleiro está ficando de líbero, né? Os espaços muito curtos para você tentar penetrar, um jogador que joga de referência ali está mais difícil. Está mais difícil. Os gols agora você faz através de infiltrações, vindo de trás e infiltrando. Paulinho é um exemplo clássico da seleção brasileira. Ele vem de trás e infiltra. O que o Firmino tem feito, o que o Gabriel Jesus tem feito. Eles saem daquela linha de quadro, dão uma volta, de repente infiltra, né, com passes curtos, evitando que o goleiro jogue de líbero. Agora, eu acho que o Tite, ele tem o seu modelo. Não é o padrão. Padrão, quando é padrão, você não movimenta o padrão. Padrão, é uma coisa fechada. O modelo, você se adapta a diferentes situações. Ele tem uma ideia de equipe dele que eu entendo que ele tem como variar durante as partidas. E uma coisa interessante para falar é o seguinte: para ser campeão são 7 jogos. A primeira fase, quem vai propor jogo é o Brasil. A partir das oitavas, das quartas, da semi, ele vai ter equipes que vai propor jogo também, então ele vai ter que mudar um pouco, tá? Eu acho que a seleção, eu defendo muito o Tite, que eu acho ele um cara muito competente, eu acho um cara que se preparou para estar ali e ele está consciente dessas questões ao longo da competição. Luiz Augusto Alvim Alves, preparador físico, a gente tem percebido em jogos do futebol brasileiro, do futebol internacional, né, alguns treinadores têm optado por um empenho físico muito grande, talvez nos primeiros minutos, né, o que eles falam da marcação alta, tentando dificultar a saída de jogo, e aí fica aquela expectativa se os jogadores vão acompanhar ou manter um ritmo, não esse ritmo intenso o tempo todo, mas pelo menos não diminuir tanto o ritmo ao longo da partida. Há uma preocupação, a gente vê, né, depoimentos de preparadores físicos e integrantes de comissão técnica sobre esse fato de ser fim de temporada de grande maioria de jogadores, porque os principais jogam na Europa, e essa exigência física. Como é que o preparador pode conciliar isso tudo dentro de uma Copa, como diz o Marcelo, para chegar no mata-mata, mas você tem que primeiro que passar pela fase eliminatória. Não adianta poupar energia nessa primeira fase. Não adianta, com certeza. A exigência física ela está muito grande, né? A gente acompanha a evolução, então a performance cada vez mais alta, uma exigência muito grande. E como a gente falou, em relação a essa questão de alguns estarem em final de temporada, pode acarretar sim um desgaste, mas apesar da questão física ser um fator muito preponderante no futebol, o futebol ainda é jogado, né? A gente sabe que essa questão física está muito nivelada, né, principalmente na Champions, no futebol europeu, aqui também Série A, B, né, a gente sabe que a exigência é tão grande, de forma que um jogador que está um pouquinho fora desse padrão, isso fica gritante, né? Então, os jogos são pesados, a gente já bateu aí a barreira dos 12, 14 quilômetros numa partida, até pouco tempo era 10, né, chegando a 12. Então, mas como eu falei, o futebol ainda é jogado, acredito que a equipe que tenha uma consistência tática maior, que fique com a bola, que proponha o jogo e faça o adversário correr atrás, né, ocasionando um desgaste maior para o adversário. Esse é o objetivo. A gente, né, tem informação, eu acho que perguntar aqui que mudou da Copa de 2014 para cá. Não sei se vocês vão concordar, até para auxiliar também o amigo que está acompanhando o nosso Pautando o Esporte, talvez a quantidade de informação a respeito do atleta individual, né? A respeito daquele atleta, de repente, um treinador pode utilizar um atleta por 30 minutos durante um jogo, né? Às vezes a semana dele não foi tão boa, ou para não prejudicar, ou deixa como uma opção no segundo tempo. Vocês acham que realmente essa informação cada vez mais atualizada, até nos próprios times de base da universidade, a gente vê esse trabalho com cada um dos jogadores, né? Então a comissão técnica tem tudo ali elencado. Isso tem mudado muito, isso muda muito o conceito de jogo, esse grau cada vez maior de informações detalhadas do rendimento, né? do reflexo daquele atleta durante uma partida. Eu não tenho dúvidas disso. Um exemplo para quem está ouvindo o programa é só ver a vida útil do atual jogador. Antigamente os jogadores
com 28, 29 anos, eu estava com lesão de joelho, lesão de tornozelo. Hoje a vida útil do jogador está mais longa. E não tenha dúvida que isso é informação científica auxiliando no trabalho desses profissionais, né? Então, a FIFA mesmo tem um programa de prevenção de lesões. A fisioterapia hoje ela é mais preventiva do que o tratamento em si. E na dimensão física, através das avaliações, na dimensão tática, comportamental, existem programas hoje, uma tecnologia que você filma o jogador, sabe a zona do campo que ele mais atuou, isso aí é perceptível em programas televisivos, né? Hoje, através do GPS, você tem informações da frequência cardíaca ou a distância que ele percorreu, qual a velocidade máxima que ele chegou, e isso ao longo do tempo você vai traçando um perfil daquele atleta e você vê se ele está caindo, se ele está mantendo, se ele está precisando melhorar, enfim, eu não tenho dúvidas de que essas informações elas auxiliam no espetáculo esportivo. O Luiz Augusto Alvim Alves vive, né, mais essa experiência de pressão, né, por ser um futebol profissional. E, eventualmente, jogadores que a torcida admira, aquela semana aquele jogador não teve um desempenho, não conseguiu fazer uma semana boa de treinos e, às vezes, a comissão técnica não tem como divulgar muito isso e o jogador que a torcida gosta não está relacionado nem para o banco de reservas, né? Mas a comissão técnica sabe por quê. Depois do intervalo, a gente vai voltar a esse assunto com os nossos convidados, o Marcelo Mata, o Luiz Augusto Alvim Alves, convidados desta nova edição do Pautando o Esporte. Estamos de volta no Pautando o Esporte, novo espaço do esporte local na JF TV Câmara. Esse mês a gente abordando com uma ênfase maior a Copa do Mundo e a gente estava querendo saber do Luiz Augusto nessa pressão, né? São informações que a comissão técnica, por algum motivo, às vezes não pode divulgar, mas de repente jogadores que a torcida admira, não estão nem relacionados, mas a gente vai saber que a semana dele não foi legal. Como é que administra isso num grupo com integrantes da comissão técnica, com eventualmente um time mal colocado na tabela e o torcedor não entende por que aquele jogador não vai para o jogo, hein, Luiz? A cobrança é muito grande, né? Interna e externa também do torcedor, mas a gente que está ali no dia a dia sabe os reais motivos, né? De uma decisão de um treinador devido a uma recuperação de um atleta, voltando de uma contusão, não está em plenas condições de atuar, de ajudar a equipe. E muitas das vezes o torcedor não entende isso, cobra, né, um jogador que é um pouco mais querido, né, que tem a admiração da torcida, aquele atleta que veio para resolver, né, cria uma expectativa grande nele. E a torcida cobra uma titularidade, uma convocação, pelo menos relacionado para aquele jogo. Mas são diversos fatores, né, questão tática, questão física, semana de trabalho e principalmente também estratégia de jogo em relação ao adversário. A pressão, né? A pressão em cima do treinador. Se o treinador está pressionado, aí a comissão técnica, lá o departamento de fisiologia, informa que aquele rapaz, aquele atleta não tem condições de jogar, mas ele é importantíssimo na sobrevivência do treinador na equipe. Ele desrespeita e coloca. E um fato interessante, aproveitar aqui, Ivan, recentemente um grande clube do Brasil, o departamento de fisiologia informou para que um atleta não jogasse e houve um desrespeito do treinador. Ele, com 5 minutos, esse atleta teve uma lesão nas 2 pernas, na posterior da perna. Ele machucou.
Então, hoje é possível você ter informações que vão te informar, né? A informação que vai informar que é perigoso, está correndo risco de lesão. A responsabilidade é muito grande, né, dentro de uma comissão técnica e a gente sabe que a situação é complicada. Em relação à seleção brasileira, o que pode fazer a diferença pelo que vocês têm observado? Essa personalidade, a personalidade também que os jogadores adquiriram ao longo do tempo, até que ponto, por exemplo, um jogador que vem, né, não de um grande centro da Europa, foi a única questão, né, na convocação do Tite. Talvez alguns jogadores do Grêmio pudessem entrar na lista dos 23, mas entraram jogadores da Ucrânia. Tem muita diferença o jogador que vem de um campeonato com peso menor ou dá para equilibrar? Em relação à seleção brasileira, eu gostaria que os nossos convidados abordassem um pouco mais como que eles têm percebido aí, porque, na verdade, vem jogador do mundo inteiro, né? Eu acredito que dê, sim, para equilibrar, até pelas competições também, né, que próprios jogadores aí, no caso do Grêmio, disputaram recentemente, né, campeões da América. Então a gente vai para uma Copa do Mundo com jogadores cascudos, né, tarimbados e com uma experiência boa, e na grande maioria aí jogando na Europa. Isso também ajuda, né, pelo fato de estar ali convivendo com os adversários, ora no próprio time ou enfrentando nos campeonatos. Então isso também ajuda bastante. Tem alguns centros que realmente, vamos dizer, quase que inviabilizam uma contratação. Se o jogador está num país que não tem o futebol competitivo. O Jô andou reclamando, né? Que esqueceram. Ele foi para a China e ele falou: poxa vida, em 5 meses esqueceram de mim aqui. Ele tinha a pretensão de ser convocado, né? Mas na ideia dele. Eu achei que o Renato Augusto ficaria fora dessa Copa justamente por estar lá na China, né? Esquecido lá. Mas prevaleceu a coerência do Tite, né? Essa questão do grupo. Ele comprou, os caras compraram a ideia dele. E ele vai para a Copa com um grupo fechado, sim. E apesar dele estar num futebol mais, né, digamos assim, de um nível inferior, é um jogador que foi presente em quase todas as convocações. Eu não tenho dúvida, Ivan, que quanto maior o estresse, quando eu falo estresse é o estímulo, é a experiência vivida, você vai se adaptando. Na linguagem popular, você vai criando casca. E recentemente, conversando com o árbitro, nosso árbitro assistente de Juiz de Fora, Marcelo Vangassi, ele fala: eu hoje não sinto mais pressão nenhuma. Hoje eu estou na Copa do Mundo, na Olimpíada, apitando final de Corinthians e Palmeiras, eu não consigo sofrer mais pressão. Eu faço o que eu tenho que fazer sem qualquer influência externa. Isso é em função da experiência, em função da vivência, e ele foi se adaptando a essas exigências. Uma questão que é muito comentada pelo torcedor e que envolve diretamente os profissionais ligados ao futebol, né? Quando houve o 7-1 da Alemanha sobre o Brasil, o comentário geral era de que aquilo não foi só um resultado, que muita coisa teria que ser mudada a partir de então para que o futebol brasileiro pudesse realmente, de fato, voltar a ser uma potência mundial, temido, né? Não só respeitado, mas temido pelos adversários. Vocês que estavam no futebol, continuam lidando com o futebol em diferentes escalas de trabalho, o que vocês acham que aconteceu realmente de 2014 para cá quanto ao extracampo? Muita gente citou o trabalho da própria Alemanha, né, que fez um trabalho longo e que esse trabalho longo começou a dar frutos talvez 5, 6 anos depois de iniciado. Em relação ao futebol brasileiro, qual a opinião? A minha opinião é que não começou no 7-1, começou, acho que foi no 5-0 do Barcelona com o Santos. Ali a gente percebia a diferença de jogo. E quando a gente fala diferença de jogo, aqueles atletas, o que eles fazem dentro do campo, aquilo não é o acaso, aquilo não é só conversa. Aquilo ali é procedimento dentro do campo, é metodologia, né? Deixa eu aproveitar então, você citou esse exemplo do Santos. Grêmio e Real Madrid, você também achou que foi uma distância muito grande? É engraçado. Ou menor um pouco em relação a Santos e Barcelona? Foi um menor um pouquinho, porque o Real Madrid também, eu acho que ele deu uma segurada no freio ali, eles não dão aquela importância. Porque como o placar foi de 1-0, né?
Então dá margem para o treinador falar, o lance foi de infelicidade, a barreira, não sei o quê. E no caso, aí fica uma discussão em cima do resultado, quando a gente que viu o jogo, viu que sobrou demais o Real Madrid. Sobrou demais o Real Madrid. O Barcelona fez um bobinho com o Santos, um jogo novo, né? Bobinho com gols. E o Barcelona também o Real Madrid controlou todo o jogo. Então aquele 7-1 para mim foi um reflexo do que vinha acontecendo. Existe uma versão também de alguns que defendem que aquilo ali não foi uma tragédia, que a geração da Copa de 2014 não era para aqueles que estavam, mas sim Adriano, Robinho, Diego, era aquela geração que se perdeu. Né? Então existe um argumento em cima dessa questão, o que eu não acredito. Eu acho que aquilo ali foi até bom para o futebol brasileiro. E rapidamente houve mudanças para mim nesses últimos anos, principalmente na base, no futebol de base do Brasil. Para quem está no dia a dia, Luiz Augusto, e escuta, né? Eu imagino que seja duro ouvir, de certa forma, porque estou lá ralando, estou fazendo o meu melhor, estou tentando, e de repente vem o pessoal e fala, está tudo errado no futebol brasileiro, a base está errada, tem que mudar tudo. Para vocês que além, né, de serem estudiosos, estão ali no dia a dia, como é que é escutar isso e que tipo de reação, né, que vocês têm? Falei, poxa, de que forma eu posso melhorar meu trabalho, de repente? Como que eu posso contribuir para evitar um 7-1 de novo? Eu acho que o 7-1 foi um marco mesmo, né, na história do futebol, né, triste, mas que serviu de aprendizado, né, e para mostrar também que o futebol é um jogo, ele é estudado, e acredito que os treinadores europeus estão anos à frente dos nossos, né, haja vista, alguns estão indo lá buscar o conhecimento, o que era para ser o contrário, a coisa se inverteu, mas o talento continua aqui, né, o talento, a origem do futebol, os garotos são mais estimulados nas periferias, no dia a dia, então isso não vão tirar da gente nunca, né, tá na raiz do povo brasileiro. E em relação a isso, a gente fica chateado, né, quando é questionado, cobrado, mas faz parte do futebol, essa cobrança, pressão, né, quem não consegue conviver com essa pressão não pode trabalhar no futebol, né, é comum a nós, profissionais do futebol, então eu vejo com uma normalidade essa questão da cobrança. E a gente cai também na seleção brasileira na questão do Neymar, né? Em 2014 ficou evidente, né, a dependência do Brasil, o Fred ficou marcado como cone, né, foi ironizado bastante, e os defensores do Fred diziam, mas o Neymar também tem que levar 3 bolas para casa, a bola não vai chegar no Fred. No aspecto físico, né, não só considerando a habilidade do Neymar, em relação a 2014, talvez o Tite tenha equilibrado mais. Se o Neymar não desequilibrar, tem um grupo ali que possa dar conta do recado, não só na parte técnica, mas na parte física? Só voltando aqui ao que o Luiz Augusto falou, o Tite é um treinador que se preparou, né? Ele procurou a informação, e não só na questão tática, mas assim, de liderança, de ser o líder. Saber controlar aqueles jogadores. Também foi dito quando o Daniel Alves se contundiu, né, que o Tite perdeu o irmão mais velho do Neymar, né? O cara que segurava a onda dele ali nos bastidores, que isso teria que ser contornado também. É outro líder que eu gosto muito, o Daniel Alves, eu gosto muito dele também. Agora, relativamente à sua pergunta, o Neymar, eu acho que o Neymar, aquela lesão dele, acabou ajudando. Apesar dele estar com um pouquinho com medo, porque ele descansou, ele vai estar tendo uma pré-temporada aí que seja de uns 30 dias, 40 dias. E o ritmo? Vamos passar a bola para o Luiz. A questão do ritmo, a gente vai ter 2 amistosos, né? Para ele se preparar, jogos pesados, mas aquele jogo que todo mundo vai tirar o pé, né? Por estar prestes a uma estreia de Copa do Mundo. Mas vai ajudar, acredito que por ser um atleta diferenciado em todos os aspectos, isso não vai, de certa forma, limitá-lo, atrapalhar, desempenhar o seu melhor futebol, não. E o planejamento também tem que imaginar o seguinte, nós vamos ter 3 jogos, teoricamente, mais fáceis. Suíça. Então, esses jogos, se o Brasil conseguir transformá-los mais fáceis na vitória, na conquista, vai ser um período importante para ele
retomar o ritmo dele. E eu não tenho dúvida que isso está no planejamento dessas pessoas. Só não pode ser como em 2014, que o Brasil jogava mal, ganhava, e o Parreira falava assim, esperem o próximo. Aí ganhava, esperem o próximo. E o próximo, a gente não queria ter esperado. Aquele jogo com o Chile, nossa, que a disputa de pênalti, tá louco. Não, tem que chegar, já dar a carteirada, se impor, ganhar o jogo e pronto, a gente ficar feliz aqui. Em relação à idade, né, a gente sabe que tem vários estudos sobre as fases melhores dos jogadores. Neymar está na idade para estourar na Copa? Ele está aproximando, né? Porque a idade, aí, segundo a literatura, de melhor nível de desempenho está entre 26 e 28 anos. Né? Porque a gente não pode imaginar só a questão física, que o Luiz Augusto é especialista na área, técnica, tática, tem a questão comportamental, aguentar a pressão, ter força mental para atuar nesses jogos de elevado nível de desempenho. Eu acho que ele precisa melhorar alguns fatores, mas acho que ele vai aprender. Tem a questão também, Luiz, aí já um pouco de bastidores, tipo assim, vamos correr pelo Neymar também? Com certeza, essa questão da personalidade do grupo, né? Eles, como eu falei, compraram a ideia do professor desde o início e ele bancou aqueles atletas, né? Na grande maioria. E eles estão sim fechados, né? Eles passam isso faz com que o grupo esteja mais forte ainda para entrar numa competição pesada como essa. E sim, vamos todos correr pelo Neymar, é a maior estrela, a expectativa enorme nele, e ele já muito mais maduro, mais experiente, mais calejado, tem tudo para nos trazer essa Copa aí. A família Filipão, né? Família Filipão? Todo treinador fala isso. Vamos fazer a nossa família aqui para... Vamos fechar. Né? Eu te ajudo, você me ajuda, eu suporto as suas deficiências, as suas chatices, você aguenta a minha. Eu acredito. E vamos embora. E na nossa cultura isso tem uma relação muito forte, porque o brasileiro é diferente. Ele teoricamente, ele é mais... Como é que eu vou dizer? A palavra sensível, o fator emocional, ele sente muito, né? Tanto para o alto como para baixo. A gente observa aí na experiência com tantos atletas brasileiros que não se adaptam ao clima, à comida, e diferentemente de outros sul-americanos mesmo. A gente vê o argentino vai e fica, onde ele vai e faz sua carreira lá, se projeta. O brasileiro muitas das vezes bate e volta no país. E quando vai, fica com os parças, né? Aí contrata um voo aí, coloca uns 20 amigos e vai ficar lá um mês com eles, lá por saudade, por ter essa... Até hoje os amigos do Neymar moram lá, né, com ele. Nós vimos também recentemente uma matéria com o Gabriel Jesus, que também levou a turminha dele para lá. O Danilo de Bicas. Além do feijão, né? Que se não levar feijão também não adianta. O Danilo de Bicas, aqui o pessoal de Juiz de Fora, de vez em quando tá lá. Agora vai pro City lá, né? Antigamente ele ia para Madrid, agora vai pro City. E à medida, né, que vai se aproximando o início da Copa do Mundo, a gente já comentou isso até no início do programa, fica com aquela pergunta, o que será que os treinadores, as comissões técnicas podem preparar como surpresa, já que o tempo, né, que as TVs têm é muito pequeno para registrar, e até em que pé está a seleção brasileira com as demais seleções europeias, o que pode ser apresentado de novo, né, no aspecto físico, tático, em relação a uma equipe ter superioridade sobre a outra numa Copa do Mundo, Marcelo? Rapaz, pergunta difícil que eu tô achando, hein? O que pode apresentar de novo? Talvez a individualidade do brasileiro, capaz de quebrar o sistema. Neymar quebra o sistema, Felipe Coutinho quebra o sistema, o Gabriel Jesus quebra o sistema e o Tite deixa isso muito claro também, que muitos treinadores falam isso, né? Chegou na última parte, no último terço do campo, na zona de finalização, ali é a serviço da individualidade, um ajudando o outro. Ele, como treinador, ajuda na primeira fase de construção, na fase central do campo, e para lá vocês se viram. Eu acho que essa individualidade do brasileiro, essa habilidade que ele tem, pode ser o diferencial para o Brasil. Quebrar o sistema.
O Luiz que vive o dia a dia, né, profissional mais de perto, né, de mais cobrança de futebol profissional, você acha que tem esse risco mesmo? Muita instrução e o jogador fica engessado e às vezes ele mesmo fica preocupado de arriscar e ser culpado por uma derrota eventualmente? Sim, acho que o futebol hoje está muito previsível e isso que o professor falou, concordo plenamente. O que vai fazer a diferença é essa individualidade nossa, né? E coloco aí também a questão, o William e o Douglas Costa, capazes de fazer isso aí, de romper, né, de bagunçar ali a zaga, a linha de marcação adversário. Então, futebol hoje muito previsível, então o Tite dá essa liberdade ao Coutinho, ao atleta. Eu via muitas das vezes com o treinador, Coutinho já pegava a bola, queria soltar. Hoje acredito que ele tem essa confiança, essa liberdade de pegar e ir para cima, tentar o improviso, um diferencial. A questão do técnico já ter trabalhado com outros profissionais, né? Por exemplo, o Fagner ter sido convocado, o próprio Renato Augusto, que foi citado pelo Luiz Augusto. Isso realmente tem peso, Marcelo? Ou é uma coisa que os treinadores preferem, ter um homem de confiança do que, de repente, um profissional com quem ele não conviveu muito? Eu entendo que quando eu vou selecionar um jovem para trabalhar comigo, eu não me baseio apenas em uma variável. Mas essa variável, ela compõe aí esse pacote. E talvez possa ter sido o que definiu, né? O que definiu entre ele e o atleta esqueci o nome dele, do Bayern, o Rafinha, né? Que pode ter sido o diferencial. Mas uma avaliação, ela é multifatorial, né? Pode ter sido esse fato dele ter trabalhado com o Tite o que definiu. O próprio Paulinho, né, Luiz? É um caso que, antes dele ir para o Barcelona, ele era convocado, isso é coisa de corintiano, né? E o Paulinho, até no Barcelona, provou seu valor, quando já não era tão, né, unanimidade. Além de ser um homem de confiança do professor também, né? Trabalharam juntos, então, e um atleta que vem com um desempenho muito bom no seu clube, na seleção também, está agradando muito. Então, assim como ele, o Fagner já ter trabalhado, o próprio Cássio também, né? Está ali na lista dos goleiros. Então, acredito que, como o professor falou, vários fatores determinaram aí essa convocação. Tá certo. Estamos chegando ao final do Pautando Esporte, novo espaço do esporte local na JF TV Câmara, com apoio do Plask, do Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, nosso estúdio hoje, loja Nação Rubro-Negra Juiz de Fora, Ibitipó Coffee Road, Iperrou Embalagens, Prefeitura de Juiz de Fora e Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Até o próximo Pautando Esporte.